Olá pessoal, no último vídeo eu iniciei um assunto relacionado com a doutrina tolteca que Dom Juan Matos passou para Castaneda e Castaneda escreveu em seus livros. É só que eu cometi um erro, na verdade eu não lembrava bem. Depois que eu postei o vídeo eu comecei a pensar de novo, tinha alguma coisa ali estranha. E no vídeo eu cito que o episódio em que eu estava sonhando, vi que estava sonhando e olhei para minhas mãos. Só que de uma certa forma ficou ligado com a segunda vez que eu li o livro A Erva do Diabo, mas na realidade foi naquele ano eu li realmente. Naquela época, naquele ano, realmente eu li A Erva do Diabo pela segunda vez, mas antes de eu ler A Erva do Diabo, eu li Viagem a Ixtlán, que era um livro que eu não conhecia, do Castanheda, e esse livro chegou em minhas mãos. Eu não lembro de quem era esse livro lá em São Tomé, naquele ano de 95, 96. Provavelmente era de um amigo nosso, o Bigorna. Se o Bigorna estiver assistindo aí, ele pode confirmar ou não, se um dia ele assistir. Nunca mais vi o Bigorna. Mas acho que de algum amigo esse livro caiu na minha mão, eu conheci o autor, já tinha lido, né, A Erva do Diabo, então eu peguei esse livro, e esse livro revelou para mim, né? Esse livro, na verdade, esse livro me chamou a atenção mesmo, realmente, esse livro está aqui na minha frente, aqui, a Viagem a Ixtlán, do Carlos Castaneda. O outro livro, na verdade, ele tem uma parte da antropologia, porque Carlos Castaneda é antropólogo, né? E que é uma parte mais técnica que talvez eu não tenha nem prestado muita atenção, mas é uma parte muito importante desse livro, da Erva do Diabo. Eu fiquei mais na primeira parte do livro, que conta aquelas coisas que ele viu, que ele tomou, ele usou peiote e tal, e viu o cachorro tudo iluminado, aquelas coisas tudo, e me chamou a atenção, mas para mim aquilo lá, né, era basicamente uma droga, eu não tinha nenhum conhecimento relacionado com plantas de poder, eu não tinha entendido essas coisas direito, né? Tinha lido, mas tipo para passar tempo, como se ler um livro de romance, qualquer coisa. Foi o que aconteceu comigo quando eu li o livro A Erva do Diabo, a primeira vez. Mas em 96, quando eu li o Viagem a Ixtlán, aí eu percebi, porque aqui tem muita coisa, né? A perda da autoimportância, apagar a história pessoal, o caçador, o guerreiro impecável, todos os conceitos desse livro. Esse livro é fantástico, do começo ao fim, apesar que é difícil. A obra dele é completa, é uma obra para se ficar estudando realmente, né? Tem coisas ali que, inclusive, eu não consigo nem entender direito, relacionados ao regulamento, à área, todo. Quem já leu Castanheda, conhece a obra do Castanheda, sabe do que eu estou falando. Mas então, o que aconteceu em 96 foi o seguinte: eu li esse livro, né, e nesse livro tem a passagem que ensina esse exercício do sonhar. Então, vou ler aqui um pequeno trecho, né? Como o Castanheda ficou sabendo disso, né? Então, aqui, fez-se uma pausa curta. Dom Juan perguntou-me se eu tinha entendido. Senti-me ridículo dizendo que sim. Pareceu notar minha consternação e deu uma risada. Ele estava falando sobre o poder. Aí Dom Juan diz: vou lhe ensinar agora mesmo o primeiro passo para o poder, disse ele.
como se me estivesse ditando uma carta. Vou lhe ensinar a organizar-se para sonhar. Olhou para mim de novo e perguntou se eu sabia o que ele queria dizer. Eu não sabia, Castaneda fala. Mal acompanhava de tudo. Explicou que organizar-se para sonhar significava ter um controle preciso e pragmático sobre a situação geral do sonho, comparável ao controle que a pessoa tem sobre qualquer escolha no deserto. Eles estavam no deserto, tal como subir um morro ou ficar à sombra de uma garganta. Deve começar com alguma coisa bem simples, falou. Hoje, em seus sonhos, deve olhar para suas mãos. Dei uma risada alta, disse Castanheda. O tom dele era tão natural que era como se me estivesse dizendo para fazer alguma coisa comum. Por que está rindo? Indagou ele, surpreso. Como posso olhar para as minhas mãos e meus sonhos? Perguntou Castanheda. Muito simples, focalize seus olhos nelas. Assim. Inclinou a cabeça para frente e ficou olhando para as mãos de boca aberta. Não pense que é brincadeira. Sonhar é tão sério quanto ver ou morrer, ou qualquer outra coisa neste mundo assombroso e misterioso. Pois é. Então foi. Eu li essas coisas aqui e falei, nossa, será que acontece? Dias depois eu consegui fazer isso que eu relatei no vídeo anterior. Quem não assistiu o vídeo anterior, eu vou colocar aí na descrição, eu vou colocar aí para assistir o vídeo anterior. E foi assim, na realidade, foi assim que eu comecei naquela época, intuitivamente, sem orientação de ninguém. Eu fiquei com aquela coisa do Castanheda e continuei lendo. Isso foi em 95, 96. Os meus guias e mentores eu conheci em 2004, que eu relato no meu livro, A Viagem, A Vingança de Caiamã. Vou colocar aí na descrição o link para o meu livro, quem quiser saber mais. Nesse livro eu conto como eu conheci essas entidades lá em São Tomé das Letras. E ali realmente começou o meu caminho espiritual relacionado com o xamanismo. Eu relato também como eu me tornei pajé em 2015 com essas entidades. Então é isso aí, pessoal. Esse foi só o começo dessa busca, desse caminho. Depois eu vou falar os outros conceitos importantíssimos que tem na doutrina do Castanheda, do Tolteca, mas devo ressaltar o seguinte: na realidade, eu só comecei a prestar atenção realmente nessa doutrina depois que as minhas entidades confirmaram a veracidade dessas coisas, e também eu tive contato com os espíritos de Castanheda e Dom Juan, lá em São Tomé das Letras. Está escrito isso nos meus livros. Mas coisa muito interessante que eu vou contar em outros vídeos, tá certo? Pessoal, se gostaram do vídeo aí, clique em gostei, por favor. Quem não é inscrito, se inscreva no canal, porque como todo mundo diz, é importante para a gente, o canal, se mostrar para mais pessoas, ser divulgado. E por divulgação também peço a colaboração de vocês, compartilhando esses vídeos para as pessoas que são interessadas nesse assunto do xamanismo,
da expansão da consciência, do despertar e do que acontece com o planeta, com a humanidade nesses dias atuais. A necessidade de sair da Matrix, a necessidade de despertar, a necessidade de expandir a consciência e voltar o contato com a natureza, pisar no chão, na terra, ir lá abraçar a árvore, tomar o chazinho da vovó, entendeu? Benzer quando a criança está com quebrante, benzer quando uma aranha morde a pessoa e dá o cobreiro. Não existe remédio que cure esse negócio. Agora leva para uma benzedeira, 3 dias, está sequinho. Veja aí, experimenta. Falou, pessoal. Obrigado aí.